Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 2. Autora Julia Quinn, O Visconde que me amava. Capítulo 9. Homens são criaturas contraditórias. A mente e o coração nunca estão de acordo. E como sabem muito bem as mulheres, suas ações costumam ser governadas por um aspecto completamente diferente. Crônicas da Sociedade de Lady Westerton, 29 de abril de 1814. Ou, talvez não. Enquanto Anthony imaginava qual seria o melhor caminho até os lábios dela, ouviu o som perturbador da voz de Colin. "Anthony!" gritou ele. "Aí está você!" Kate, felizmente sem saber como estivera perto de ser beijada de modo mais insensato, virou-se para observar a chegada de Colin. "Qualquer dia", murmurou Anthony. "Eu vou ter que matá-lo." Kate virou-se de novo para ele. "O senhor disse alguma coisa, milord?" Anthony ignorou-a. Essa devia ser a melhor alternativa, pois era muito provável que não ignorá-la o fizesse desejá-la, o que era, como ele sabia muito bem, o caminho mais curto e direto para o desastre completo. Na verdade, ele tinha que agradecer a Colin pela interrupção inoportuna. Mais alguns segundos e ele teria beijado Kate Sheffield. O que seria um dos maiores erros de sua vida. Beijá-la uma vez poderia ser perdoado, sobretudo considerando-se o modo como ela o provocara naquela noite no escritório. Mas 2 vezes? Bem, 2 vezes obrigaria qualquer homem honrado a desfazer a corte a Edwina Sheffield. E Anthony não estava nem um pouco disposto a desistir de seu conceito de honra. Não podia acreditar que estivera tão perto de estragar seus planos de casar-se com Edwina. Em que estava pensando? Ela era a noiva perfeita para seus propósitos. Só quando a irmã intrometida estava por perto, sua mente ficava confusa. "Anthony!" repetiu Colin ao se aproximar. "E senhorita Sheffield?" Ele lançou um olhar curioso aos dois, pois sabia muito bem que eles não se davam. "Que surpresa!" "Estava apenas explorando os jardins de sua mãe", falou Kate, "e esbarrei em seu irmão." Anthony assentiu, confirmando. "Daphne e Simon estão aqui", confirmou o mais novo. Anthony virou-se para Kate e explicou. "Minha irmã e o marido." "O Duque?" perguntou ela. "O próprio." Resmungou ele. Colin riu ao perceber o rancor na voz do irmão. "Ele se opôs ao casamento", comentou com Kate. "Vê-los felizes o deixa aborrecido." "Ora, mas que dia!" falou Anthony, interrompendo-se antes de blasfemar diante de Kate. "E estou muito contente pela felicidade de minha irmã", continuou de modo ríspido, sem soar muito satisfeito. "Só acho que deveria ter tido mais oportunidade de saber o que o malcriado pretendia antes de os dois embarcarem no Felizes para Sempre." Kate reprimiu uma risada. "Entendo", disse, certa de que não mantivera o rosto tão sério quanto desejara. Colin sorriu para ela antes de se virar mais uma vez para o irmão. "Davi sugeriu que jogarmos pau-mal. O que você acha? Faz séculos que não jogamos. E se formos logo, poderemos escapar das senhoritas excessivamente delicadas que a mamãe convidou por nossa causa." Ele virou-se de novo para Kate com um sorriso que o faria ser perdoado por qualquer coisa, a não ser pela presente companhia, sem dúvida. "Sem dúvida", murmurou ela. Colin inclinou-se para a frente com os olhos verdes brilhando de astúcia.
Ninguém cometeria o erro de chamá-la de senhorita excessivamente delicada, acrescentou. Isso é um elogio? Indagou ela com acidez. Sem dúvida. Então terei que aceitá-lo de bom grado e com gratidão. Colin deu uma risada e falou para Anthony. Eu gosto dela. O mais velho não parecia divertido. A senhorita já jogou o pau-mal? Perguntou Colin a Kate. Infelizmente não. Acho que nem sei o que é. É um jogo ao ar livre, muito engraçado, mais popular na França que aqui, embora eles chamem de pêle-mêle. Como se joga? Quis saber Kate. Colocamos os arcos de ferro em um campo, explicou Colin. Então, tentamos acertá-los, batendo com os tacos em bolas de madeira. Parece bem simples, refletiu ela. Não quando se joga com os Bridgertons, falou ele dando uma risada. E o que isso quer dizer? Quer dizer, interrompeu Anthony, que nunca vimos necessidade de demarcar um campo. Colin coloca os arcos sobre as raízes das árvores. E você já colocou um na direção do lago, atalhou Colin. Nunca encontramos a bola vermelha depois que Daphne a afundou. Kate sabia que não deveria aceitar passar uma tarde na companhia do Visconde, mas apesar de tudo, o jogo parecia divertido. Haveria espaço para mais um jogador? Perguntou ela. Já que estou excluída do grupo de senhoritas excessivamente delicadas. Ah, claro que sim! Exclamou Colin. Suspeito que a senhorita se encaixaria muito bem entre os maquinadores e trapaceiros. Vindo do senhor, falou Kate dando uma risada. Sei que foi um elogio. Ora, com toda certeza, honra e sinceridade têm seu lugar e seu tempo, mas não num jogo de pau-mal. E, interrompeu Anthony, com uma expressão presunçosa no rosto, teremos que convidar sua irmã também. Edwina? Disse Kate quase engasgando. Com 1000 demônios, ela acabara de jogar a irmã direto nas garras dele. Vinha fazendo o máximo para mantê-los afastados e agora praticamente lhes arranjaram um passeio à tarde. Não haveria meio de excluir Edwina depois de ter convidado a si mesma para o jogo. A senhorita tem outra irmã? Indagou ele com a voz baixa. Ela lançou-lhe um olhar severo. Talvez ela não queira jogar, creio que está descansando no quarto. Instruirei a criada a bater bem de leve na porta, retrucou Anthony, sem dúvida mentindo. Ótimo! Comemorou Colin. Assim teremos 3 homens e 3 mulheres. É um jogo em equipes? Indagou Kate. Não, respondeu ele. Mas mamãe sempre faz questão de que tivéssemos as mesmas quantidades em tudo. Ficaria muito aborrecida se jogássemos num número ímpar. Kate não podia imaginar a adorável e graciosa mulher com quem conversara havia apenas 1 hora aborrecendo-se por causa de um jogo de pau-mal, mas imaginou que não devia comentar nada. Vou chamar a senhorita Sheffield. Murmurou Anthony, parecendo insuportavelmente arrogante. Colin, por favor, você não leva a senhorita Sheffield até o campo e eu os encontro vocês lá em meia hora? Kate abriu a boca para protestar contra o arranjo que deixaria Edwina sozinha com o Visconde, mesmo que por um curto período, enquanto caminhava até o campo, mas por fim permaneceu em silêncio. Não havia uma desculpa razoável que pudesse dar para evitar aquilo, e ela sabia. Anthony captou o balbucio proferido por ela e deu um sorriso enviesado, mais insolente que pôde, antes de dizer: fico feliz em ver que a senhorita concorda comigo. Ela apenas resmungou. Se tivesse dito algo, as palavras não teriam sido educadas. Ótimo! Falou Colin. Nos veremos mais tarde. Então deu o braço a Kate e se afastou com ela, deixando Anthony sorrindo com uma afetação atrás deles. Colin e Kate caminharam cerca de meio quilômetro até uma clareira ligeiramente irregular ladeada por um lago. O lar atual da Bola Vermelha, suponho,
comentou Kate apontando para a água. Colin riu e assentiu. Uma pena, pois tínhamos equipamento suficiente para 8 jogadores. Mamãe insistiu em comprar um conjunto que pudesse incluir todos os filhos. Kate não sabia se sorria ou franzia a testa. Sua família é muito unida, não é? Muito, respondeu Colin, dirigindo-se a um galpão próximo. Kate o seguiu, dando tapinhas distraídos na coxa. O senhor sabe que horas são? Disse ela. Ele fez uma pausa, retirou o relógio do bolso, abriu. 3:10. Obrigada. Falou, anotando mentalmente a hora. Eles haviam se separado de Anthony 15 minutos antes, e ele prometera levar Edwina até o campo de Palmal em meia hora. Portanto, deveriam estar ali às 13:25. No máximo, 13:30. Kate estava disposta a ser generosa e aceitar os inevitáveis atrasos. Se o Visconde aparecesse com sua irmã às 3:30, ela não iria censurá-lo. Colin continuou o caminho até o galpão e Kate o observou com interesse, enquanto ele empurrava a porta. Nossa, parece enferrujada, comentou ela. Ah, já faz um tempo que não aparecemos aqui para jogar, retrucou ele. Mesmo? Se eu tivesse uma casa como Aubrey Hall, nunca iria a Londres. Colin virou-se com a porta aberta pela metade. A senhorita é um bocado parecida com Anthony, sabia? Kate engasgou. O senhor só pode estar brincando. Ele balançou a cabeça e deu um sorriso breve e estranho. Talvez seja por vocês dois serem os mais velhos. Deus sabe que agradeço todos os dias por não ter nascido no lugar de Anthony. O que quer dizer? Colin deu de ombros. Que eu não iria querer lidar com as responsabilidades dele, só isso. O título, a família, a fortuna, é muita coisa nos ombros de um único homem. Kate não tinha qualquer vontade particular de saber quão bem o Visconde assumira as responsabilidades do título. Não queria ouvir nada que pudesse mudar sua opinião sobre ele, embora precisasse admitir que ficara impressionada com a aparente sinceridade no pedido de desculpas mais cedo. O que isso tem a ver com Aubrey Hall? Indagou ela. Colin olhou-a de modo inexpressivo por um momento, como se tivesse esquecido que a conversa se iniciara com um comentário inocente de Kate sobre como a casa de campo era adorável. Nada, disse ele. E tudo. Anthony adora esse lugar. Mas ele passa o tempo inteiro em Londres, retrucou Kate. Não passa? Pois é. Colin deu de ombros. Estranho, né? Kate não respondeu, ficou apenas observando-o terminar de empurrar a porta do galpão, deixando-a totalmente aberta. Aqui estamos, declarou ele, retirando lá de dentro um carrinho construído para conter 8 tacos e as bolas de madeira. Está um pouco mofado, mas nada que vá causar problemas. A não ser pela perda da bola vermelha, comentou Kate com um sorriso. Isso é culpa de Daphne, retrucou Colin. Tudo é culpa de Daphne. Tornou minha vida muito mais fácil. Eu já ouvi algo parecido antes. Kate deu meia volta e viu um jovem casal muito atraente aproximando-se. O homem era lindo, com cabelos muito escuros e olhos bem claros. A mulher só podia ser uma Bridgerton, com os mesmos cabelos castanhos de Anthony e Colin, sem falar na estrutura óssea e no sorriso. Kate ouvira dizer que todos os Bridgertons eram muito parecidos, mas ela nunca acreditara por completo. Até o momento. Daph! Chamou Colin. Você chegou bem a tempo de nos ajudar a posicionar os arcos. Ela lançou-lhe um sorriso malicioso. Você achou que eu iria permitir que você arrumasse o campo sozinho? Não? Não é? Então, virando-se para o marido, não confio nem um pouco nele. Não dê ouvidos a ela, disse Colin a Kate. Sou a pessoa mais confiável que existe. Daphne revirou os olhos e dirigiu-se a Kate. Como tenho certeza de que meu infeliz irmão não fará as honras, vou me apresentar. Sou Daphne, duquesa de Hastings, e esse é meu marido, Simon. Kate fez uma pequena mesura. Vossa Graça, murmurou. Então se virou para o duque e disse mais uma vez, Vossa Graça.
Colin fez um gesto com a mão na direção dela enquanto se curvava para retirar os arcos do carrinho. Essa é a senhorita Sheffield. Daphne pareceu confusa. Acabei de cruzar com Anthony em casa e pensei que ele tivesse dito que estava indo pegar a senhorita Sheffield. É a minha irmã, explicou Kate. Edwina, eu sou Catherine. Kate, para os amigos. Bem, se você é corajosa o suficiente para jogar pau-mal com os Bridgertons, sem dúvida eu a quero como amiga, comentou Daphne abrindo um sorriso amplo. Então você deve me chamar de Daphne e meu marido de Simon. Não é, Simon? Ora é, claro. Respondeu ele, e Kate teve a nítida impressão de que o Duque teria dito a mesma coisa se ela afirmasse que o céu era laranja. Não que não estivesse prestando atenção nela. Simplesmente era óbvio que a adorava a ponto de não conseguir se concentrar na conversa. Era isso, pensou Kate, que queria para Edwina. Deixe-me levar a metade, ofereceu Daphne, estendendo o braço para pegar os arcos do irmão. Eu e a senhorita Sheffield, isto é, eu e Kate, falou dando a Kate um sorriso simpático. Vamos arrumar 3 deles e você e Simon podem fazer o restante. Antes que Kate pudesse sequer arriscar uma opinião, Daphne pegou-a pelo braço e conduziu-a até o lago. Temos que ter certeza absoluta de que Anthony vai jogar a bola na água, murmurou Daphne. Nunca o perdoei pela última vez. Pensei que Benedict e Colin fossem morrer de tanto rir. E Anthony foi o pior. Só ficou ali parado com um sorrisinho afetado. Um sorrisinho afetado. Ela se virou para Kate com uma expressão mais pesarosa. Ninguém sorri afetado como meu irmão mais velho. Eu sei. Murmurou Kate baixinho. Por sorte, a duquesa não a ouviu. Se eu pudesse matá-lo, juro que teria feito. O que vai acontecer se todas as suas bolas se perderem no lago? Perguntou Kate sem conseguir resistir. Ainda não joguei muito com a senhora, mas me parece muito competitiva e pelo jeito isso seria inevitável. Daphne terminou a frase por ela. Então sorriu. Provavelmente você está certa. Não temos espírito esportivo quando se trata de pau-mal. Sempre que um Bridgerton ergue um taco, tornamo-nos todos trapaceiros e mentirosos. Na verdade, o jogo é muito menos sobre ganhar e muito mais sobre garantir que o adversário perca. Kate fez um esforço para encontrar as palavras. Isso parece terrível. Daphne sorriu de novo. Não é? Você nunca se divertirá tanto. Posso lhe garantir, mas do jeito que a coisa vai, todo o conjunto terminará no fundo do lago em muito pouco tempo. Acho que teremos que mandar buscar outro na França. Ela enfiou um dos arcos no chão. Parece um desperdício, eu sei, mas vale a pena humilhar meus irmãos. Kate tentou não rir, mas não foi bem sucedida. A senhorita tem algum irmão? Perguntou Daphne. Como a duquesa se esquecera de usar seu primeiro nome, Kate achou melhor tratá-la da maneira mais formal. Nenhum, Vossa Graça, respondeu. Edwina é minha única irmã. Daphne cobriu os olhos com as mãos e examinou a área procurando um local diabólico para os outros arcos. Quando avistou um, bem acima da raiz de uma árvore, seguiu em frente, e Kate não teve alternativa senão segui-la. 4 irmãos, prosseguiu Daphne enfiando o arco no solo. Proporcionam uma educação maravilhosa. Imagino as coisas que a senhora deve ter aprendido, falou Kate, muito impressionada. A senhora consegue deixar um homem de olho roxo? Derrubá-lo no chão? Daphne deu um sorriso astucioso. Pergunte ao meu marido. Perguntar a mim o quê? Gritou o Duque do outro lado da árvore, onde ele e Colin posicionavam um arco em uma raiz. Nada! Retrucou a duquesa, com ar de inocência. Eu também aprendi, cochichou para Kate. Quando é melhor manter a boca fechada. Homens são muito mais fáceis de manipular depois que aprendemos alguns fatos essenciais sobre a natureza deles. E quais são esses fatos? Arriscou Kate. Daphne inclinou-se para a frente
e sussurrou com a mão em concha, cobrindo-lhe a boca. Os homens não são tão inteligentes quanto nós e não precisam saber nem metade do que fazemos. Ela olhou ao redor. Ele não ouviu isso, ouviu? Simon deu um passo para o lado, surgindo atrás da árvore. Cada palavra. Kate reprimiu uma gargalhada enquanto Daphne se punha de pé de um salto. Mas é a pura verdade, falou com um ar de superioridade. Simon cruzou os braços. Deixo que você pense assim, retrucou. Virou-se para Kate e prosseguiu. Aprendi um pouco, uma ou duas coisas sobre as mulheres, com o passar do tempo. É mesmo? Indagou Kate fascinada. Ele assentiu e curvou-se como se prestes a compartilhar um importante segredo de Estado. Elas se tornam muito mais fáceis de manipular quando deixamos que acreditem que são mais espertas e intuitivas que nós. E, acrescentou, lançando um olhar arrogante à esposa, nossas vidas são muito mais tranquilas quando fingimos saber apenas metade do que elas fazem. Colin aproximou-se, balançando um taco em um arco baixo. Eles estão brigando? Indagou Kate. Conversando, corrigiu Daphne. Deus me livre de tais conversas, resmungou Colin. Vamos escolher as cores? Kate acompanhou-o de volta ao conjunto de jogo, tamborilando na coxa. Que horas são? Perguntou. Colin pegou o relógio no bolso. Passa um pouco das 3:30, por quê? Só achei que Edwina e Visconde já deveriam estar aqui a esta hora. Só isso. Disse ela, tentando não parecer muito preocupada. Colin deu de ombros. Deveriam. Então, esquecendo-se totalmente da aflição de Kate, apontou para o conjunto do jogo e falou. Tom, a senhorita é nossa convidada. Por isso, será a primeira a escolher. Que cor deseja? Sem pensar duas vezes, Kate esticou a mão e pegou um taco. Apenas quando ela já estava em sua mão, ela percebeu que era preto. O taco da morte! Comentou Colin em tom de aprovação. Eu sabia que ela daria uma excelente jogadora. Deixe o cor-de-rosa para Anthony, orientou Daphne, pegando o verde. O Duque retirou o taco laranja do conjunto, virou-se para Kate e disse: A senhorita é testemunha de que eu não tive nada a ver com o taco cor-de-rosa de Anthony, não é? Kate deu um sorriso astucioso. Eu percebi que o senhor não escolheu o cor-de-rosa. Claro que não, retrucou ele, com um sorriso ainda mais astucioso que o dela. Minha esposa já escolheu para ele, e eu não poderia contrariá-la, não é? Para mim, o amarelo, interrompeu Colin. E para a senhorita Edwina, o azul, não acha? Ah, sem dúvida, respondeu Kate. Edwina adora azul. Os quatro olharam para os dois tacos que restavam, cor-de-rosa e roxo. Ele não vai gostar de nenhum dos dois, comentou Daphne. Colin assentiu, mas vai gostar menos ainda do cor-de-rosa. Então pegou o taco roxo e foi jogá-lo dentro do galpão. Depois fez o mesmo com a bola que combina com ele. E por falar nisso, comentou o Duque, onde está o Anthony? Essa é uma ótima pergunta, murmurou Kate tamborilando na coxa. Suponho que a senhorita queira saber as horas, disse Colin dissimuladamente. Kate enrubesceu. Ela já lhe pedira que checasse o relógio de bolso 2 vezes. Não precisa, obrigada. Retrucou, por falta de uma resposta mais espirituosa. Muito bem, é só que aprendi que assim que a senhorita começa a mexer a mão dessa maneira... Kate interrompeu o movimento. É porque está prestes a me perguntar que horas são. O senhor aprendeu um bocado sobre mim na última meia hora, falou Kate, de modo áspero. Ele sorriu. Sou um homem observador. Ah, de certo que sim, murmurou ela. Mas se a senhorita quiser saber, faltam 15 minutos para as 4. Eles estão bastante atrasados, observou Kate. Colin inclinou-se para a frente e cochichou. Duvido que meu irmão esteja violentando a sua irmã. Sr. Bridgerton, gaguejou Kate. Sobre o que vocês estão conversando? Indagou Daphne.
Colin sorriu. A senhorita Sheffield teme que Anthony esteja desrespeitando a outra senhorita Sheffield. Colin! Exclamou Daphne. Isso não é nem um pouco engraçado. E com certeza não é verdade, protestou Kate. Bem, não era verdade até certo ponto. Ela não achava que o Visconde estivesse desrespeitando Edwina, mas era bem provável que se esforçasse ao máximo para deixá-la encantada, e isso já era perigoso por si só. Kate balançou o taco, sentindo o peso e tentando imaginar como poderia abaixá-lo sobre a cabeça de Lord Bridgerton e fazer com que parecesse um acidente. O taco da morte, de fato. Anthony deu uma olhada no relógio sobre a prateleira no escritório. Quase 3h30. Eles iam se atrasar. Sorriu. Ora. Bem, nada podia ser feito quanto a isso. Em geral, ele prezava pela pontualidade, mas quando o atraso levava à tortura de Kate Sheffield, não se importava em chegar mais tarde. E Kate, sem dúvida, se contorcia em agonia naquele momento, horrorizada com a ideia da preciosa irmã em suas garras malignas. Anthony baixou os olhos para as garras malignas, isto é, para as mãos. Recordou-se para as mãos e sorriu mais uma vez. Havia muito tempo que não se divertia tanto, e tudo o que estava fazendo era perambular pelo escritório, imaginando Kate trincando os dentes e soltando fogo pelas ventas. Era uma imagem muito divertida. Não que isso fosse culpa dele, claro. Teria saído pontualmente se não tivesse de esperar por Edwina. Ela enviara um recado pela criada dizendo que iria encontrar-se com ele em 10 minutos, e isso ocorrera 20 minutos antes. Não podia fazer nada se ela estava atrasada. Anthony teve uma visão súbita do restante de sua vida, esperando por Edwina. Será que ela era o tipo que se atrasava sempre? Isso poderia tornar-se irritante depois de algum tempo. Como em resposta a seus pensamentos, ele ouviu uma sucessão de passos no corredor, e quando ergueu os olhos, viu as formas encantadoras da jovem emolduradas pelo vão da porta. Pensou com objetividade que ela era perfeita, absolutamente adorável. As feições não tinham qualquer defeito, a postura era mais graciosa, e os olhos tinham um tom de azul tão radiante, tão vívido, que era impossível não se surpreender com as matizes sempre que ela piscava. Anthony esperou algum tipo de reação desencadeasse dentro dele. Sem dúvida, nenhum homem poderia ser imune à beleza dela. Nada, nem mesmo a mais leve vontade de beijá-la. Parecia quase um crime contra a natureza. Mas talvez isso fosse bom. Afinal, não queria uma esposa por quem se apaixonasse. Desejo podia ser ótimo, mas também era perigoso. Desejo certamente tinha uma chance maior de acabar em amor. Lamento muito pelo atraso, milord, falou Edwina de forma encantadora. Não tem nenhum transtorno? Respondeu ele, sentindo-se animado por sua mais recente conclusão. Edwina ainda serviria muito bem. Não precisaria procurar outra noiva. Mas agora precisamos nos apressar. Os outros já devem ter montado o percurso. Pegou o braço dela e saíram da casa. Anthony fez uma observação sobre o tempo, ela também. Então ele comentou sobre o tempo do dia anterior. Ela concordou com alguma coisa que ele dissera. 1 minuto depois, ele já nem lembrava do que. Depois de esgotar todos os assuntos possíveis relacionados ao clima, ficaram em silêncio. E, por fim, após 3 longos minutos em que nenhum dos dois tinha nada a dizer, Edwina arriscou. O que o senhor estudou na faculdade? Anthony lançou-lhe um olhar curioso. Nenhuma jovem lhe fizera aquela pergunta antes. Ora, o de sempre. Retrucou. Mas o que é o de sempre? Insistiu ela, parecendo inusitadamente impaciente. Sobretudo história, um pouco de literatura. Ah, refletiu por um momento. Eu adoro ler. É mesmo? Ele a fitou com interesse renovado. Não teria considerado uma intelectual.
O que gosta de ler? Ela pareceu mais relaxada ao responder. Quando estou com a imaginação solta, romances. E quando estou com vontade de aperfeiçoar o espírito, filosofia. Filosofia, hein? Repetiu Anthony. Nunca tive paciência para essas coisas. Edwina soltou uma de suas risadas melodiosas. Kate pensa mesmo como o senhor. Está sempre me dizendo que sabe muito bem como viver a vida e que não precisa de um defunto lhe dando instruções. Anthony se lembrou das tentativas de ler Aristóteles, Bertrand e Descartes na universidade. Então recordou as tentativas de evitar as leituras de Aristóteles, Bertrand e Descartes na universidade. Creio, murmurou ele, que preciso concordar com sua irmã. Edwina sorriu. O senhor? Concordando com Kate? Eu deveria registrar esse momento num caderno. Sem dúvida é algo inédito. Ele lançou-lhe um olhar avaliador. A senhorita é muito impertinente do que demonstra, não é? Não tanto quanto Kate. Isso nunca esteve em questão. Ele ouviu Edwina dar uma risadinha, e quando voltou a olhar para ela, a jovem parecia fazer um esforço imenso para ficar séria. Dobraram a última esquina até o campo, e quando a clareira regular se ergueu diante dos dois, viram o restante do grupo, os esperando, balançando preguiçosamente os tacos para frente e para trás. Ora, com 1000 demônios! Praguejou Anthony, esquecendo-se por completo de que estava na companhia da mulher com quem planejava se casar. Ela pegou o taco da morte! Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.